Eu sou Nathane Nunes, consultora de onboard. Eu sou a Suzane, assessora de produto e suporte. Hoje a Arquivo Live vai ser sobre o NG Ponto. A gente vai trazer para vocês algumas dúvidas recorrentes que a gente tem lá no suporte sobre acerto de marcações, cadastro sindicato, justificativas, tolerância. Espero que vocês aproveitem. E se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que a gente está aqui prontamente para respondê-los. Vamos lá? Vamos começar então com a primeira parametrização, que tem muito impacto, na hora de fazer a nossa exportação para o nosso NG Folha. Vamos acessar o registro do funcionário. Dentro desse registro de funcionário, todas as informações competentes a ele vêm direto do nosso NG Folha. Então, conforme a alteração realizada por lá, ele vai ter impacto aqui. A gente vai primeiro na rotina identificação. Na rotina de identificação é muito importante a verificação do CPF do seu funcionário, pois conforme a portaria 671/21, o arquivo AFD vem trazendo pelo seu funcionário de acordo com o CPF. Outra rotina em dados pessoais muito importantes é a de documentos. Em documentos, temos que verificar o PIS do nosso funcionário, pois a portaria 1510/09 traz a informação no AFD do seu funcionário pelo PIS. Outras abas que vão ter impacto diretamente nas parametrizações é o dados trabalhistas admissionais, onde nós temos que verificar se registra ponto, a flag está marcada. Lembrando que essa flag é importantíssima para quem bate o ponto, pois com essa flag desmarcada, mesmo no arquivo ou no relógio, o seu funcionário não vai ser trazido para dentro do NG. Outra flag importante é o horário, onde eu consigo determinar se a gente consegue ter o trabalho em horas flexíveis por total de dias ou somente no intervalo do nosso funcionário. Também conseguimos fazer o agrupamento de horas trabalhadas pelo período do meu funcionário daquele mês ou pelas horas mensais destacadas dentro do meu quadro de funcionário. Na rotina e na aba lotação, nós temos que verificar o horário do nosso funcionário, se ele está correspondente ao horário batido por ele no nosso relógio. O sindicato também é uma das parametrizações principais do nosso NG Ponto, pois é nele que vai toda a configuração de hora extra, banco de horas, verba, que nós falaremos mais para frente. Vamos falar agora uma rotina que tem um cadastro bem importante nas nossas parametrizações, o de tolerância. Dentro dessa rotina, conseguimos cadastrar as tolerâncias que vão ter impacto diretamente dentro do nosso quadro de horário, onde o meu funcionário pode ter aí um atraso ou uma hora extra, dependendo das nossas tolerâncias cadastradas. Conseguimos fazer esse cadastro separadamente ou por rotina, atrasos e hora extra. Então, temos a configuração básica de tolerância de atraso, que é a que mais recomendamos a ser utilizada, pois ela consegue ser determinada pela marcação ou pelo dia do meu funcionário. Então, se o meu funcionário ele tem uma tolerância até 10 minutos pelas marcações determinadas dentro do meu quadro de horário, então eu informo se ele tem essa tolerância de 10 minutos pela marcação ou esses 10 minutos por dia. Lembrando que a marcação, ela vai conforme o meu quadro de horário. Se eu coloquei para o meu funcionário bater 8 horas da manhã e ele tiver um atraso de 8h10, ele não vai levar essa marcação. Porém, se ele tiver o atraso de 5 minutos e bater o ponto 8h05, em momento nenhum ele vai entrar como atraso para aquele meu funcionário. O mesmo vale por dia. Ele vai somar as batidas da primeira, segunda, terceira, quarta ou demais marcação para poder fazer esse cálculo de tolerância. Também podemos fazer essa configuração para hora extra, onde o meu funcionário pode chegar mais cedo ou sair mais tarde. Lembrando que essa mesma determinação serve para as duas situações. Temos a configuração completa de tolerância de horas, tá? E essas configurações completas você consegue determinar com mais clareza a parametrização de cada marcação. Então, se eu vou determinar que meu funcionário possa ter uma hora extra somente na primeira marcação, eu coloco qual é essa tolerância devida. Assim sucessivamente, para a segunda, terceira, quarta marcação. Recomendamos utilizar a básica, a configuração básica, pois ela vai determinar de uma forma geral para todos os seus funcionários. Agora, falaremos da parametrização de verba.
Essa parametrização é uma das mais importantes, pois toda a configuração realizada nela é levado para dentro do Folha. Iremos agora criar um cadastro de horas extras 65%. Incluímos a descrição. Colocamos o tipo, lembrando que os tipos hora extra, crédito de banco de horas, será liberado o fator de multiplicação, onde é o valor que multiplica a minha hora. Aqui, no exemplo, colocaremos a informação e utilizaremos a próxima rotina, integração. Tipo de fatos geradores e subtipos devem ser vinculados ao cadastro realizado dentro do NG Folha. Nessa situação, teremos o tipo de fato gerador hora extra e o subtipo de fato gerador hora extra 65%. O código do evento deve ser a referência do tipo fato gerador que temos no cadastro do nosso NG Folha. Nesse caso, é o 002. Caso a sua hora extra 65% tenha uma desmembração em hora extra noturna, devemos marcar a flag e fazer as vinculações do tipo fato gerador e do subtipo juntamente com o NG Folha. Vamos salvar. Falaremos agora da rotina de regra de ponto. Essa rotina ela é vinculada ao sindicato do funcionário e tem impacto direto dentro do acerto de marcações. Na primeira flag, autorizar horas excedentes automaticamente, ela vai levar toda hora feita a mais no quadro de horário do seu funcionário e vai considerar como banco de horas ou hora extra conforme a configuração do seu sindicato. Lembrando que toda flag que tem esse I em azul, ele vai te trazer uma dica do que aquilo ali pode te auxiliar. A próxima flag, descontar faltas em horas, é para desconto de falta em horas conforme o quadro de horário do seu funcionário. Compensar atrasos com horas extras excedentes do dia me permite compensar qualquer atraso com hora extra no mesmo dia. Se o meu funcionário chegou atrasado, naquele mesmo dia eu posso fazer uma hora extra para fazer aquele abatimento. Quando marcamos essa flag, libera duas flags, considerar apenas horas extras autorizadas e limite máximo da compensação. Considerar apenas horas extras autorizadas determina que toda vez que eu tiver essa compensação naquele dia, eu terei que, dentro do meu acerto de marcação, autorizar a informação da compensação. Caso essa flag seja desmarcada, toda e qualquer compensação será automática no meu dia. Limite máximo de compensação, eu determino se naquele dia o meu funcionário tem um limite para compensação diária. Então, se ele fez 1 hora de atraso, ele só pode compensar 30 minutos, automaticamente o sistema fará esse cálculo para você. Calcular interjornada, conforme o artigo 66 da CLT, todo funcionário tem direito a 11 horas de descanso entre as jornadas. Sendo assim, com a flag marcada, o sistema fará o cálculo automático de quando o seu funcionário não cumprir a interjornada. Quando a sua regra de ponto tem banco de horas, podemos marcar a flag para ativar banco de horas. Ele me permite acrescentar e deduzir o banco de horas automaticamente no meu acerto de marcação. Isso traz com que qualquer hora que meu funcionário fizer a mais ou a menos do meu quadro de horário, seja automático esta informação no meu acerto. Quando marcamos a flag descontar falta em horas, liberamos o deduzir faltas no banco de horas. Ou seja, se o meu funcionário faltar e o desconto for em horas, eu posso, ao invés de mandar para o Folha o desconto de atraso, considerar aquela falta para o banco de horas e meu funcionário fazer aquele pagamento. Lembrando que essas flags são para ser automáticos no acerto de marcação. Nada impede de que quando mudar ou tiver alguma alteração no determinado funcionário, você faça essa alteração manual. Falaremos agora da próxima aba, DSR. Na aba de DSR, incluiremos o desconto de DSR da semana com falta, caso a sua empresa tenha faltas em dias mais o DSR ou em horas mais o DSR proporcional. Caso a sua empresa trabalhe com falta dia e uma falta em hora
para o DSR, temos que configurar a verba já cadastrada na rotina anterior. Sendo assim, basta vincular na setinha a verba DSR e, se você considerar o atraso, vai liberar descontar o proporcional de atraso. Nessa informação, deveremos criar uma verba proporcional para os atrasos. Agora, falaremos da rotina de justificativa. Esse cadastro é um cadastro constante do seu ponto. Qualquer justificativa, qualquer tratativa no seu ponto, você sempre tem que cadastrar. Lembrando que aconselho a utilizar a justificativa o mais claro possível daquela informação. Pois, lembre-se, você tem a fiscalização de 5 anos. Você vai lembrar o que aconteceu com o seu funcionário há 2 anos atrás? Então, coloque a sua justificativa específica com a informação do que aconteceu. Cada flag da justificativa tem um impacto direto dentro do acerto de marcação. Os parâmetros da justificativa são: gerar débito de banco de horas. Essa flag, quando utilizada a justificativa, vai levar para o seu funcionário a informação de débito de horas feita naquele dia. Se o seu funcionário saiu mais cedo, esqueceu de bater o ponto e você quiser incluir essa marcação, com gerar débito de banco de horas, vai levar as horas não realizadas para o seu funcionário automáticos para o débito. Descontar DSR da semana. Essa flag só terá impacto direto no NG Folha, pois levará qualquer justificativa utilizada com ela o desconto de DSR da semana. Na flag incluir marcação ausente, será levada a marcação do seu quadro de horário. A flag abonar atraso, será abonado qualquer atraso daquele dia ou da marcação em que você está fazendo a justificativa. Na flag registra falta justificada, ao seu funcionário faltar o dia inteiro, deseja fazer a justificativa daquela falta. Agora vamos falar da aba exceção de ponto. Nela conseguimos determinar se essa justificativa poderá ser para o dia todo ou pela marcação. Então, se aquela justificativa puder ser somente para a marcação 1, 2 ou 3, selecionamos e marcamos qual a informação devida. Podemos também desconsiderar a exceção do ponto quando existir marcação no rep ou relógio. Isso significa que quando eu coloquei uma justificativa, ao puxar o meu ponto, identificou alguma marcação do meu funcionário, ele não levará aquela justificativa. Agora, a Suzane irá falar sobre os nossos tipos de relógio. Então a Natânia, passou por alguns cadastros aqui, referente à verba, tolerância, que são aí fundamentais na hora de a gente fazer o nosso acerto. Eu vou falar um pouco sobre o relógio, de ponto, com algumas mudanças aí que nós tivemos com essa nova portaria 671 de 2021. Então eu vou falar mais das mudanças mesmo que a gente teve, que foi referente aos tipos de relógio, Então a gente acrescentou aí mais 2 tipos de relógio para adequar aí essa nova portaria. Então hoje a gente tem o REP-C, que é aquele registro de ponto mesmo convencional. Nós temos também o REP-A, que é aquele conjunto de equipamentos e programas de computador que tem sua utilização destinada ao registro de trabalho, da jornada do trabalho. Então é aquele relógio mais voltado mesmo para algum sistema, um programa. E temos também aqui o REP-P, que é aquele sistema de registro eletrônico de ponto via programa, que inclui os coletores de marcações, o armazenamento de registro de ponto e o programa de tratamento de ponto. Então essas foram as informações que foram incluídas aí com essa nova portaria. A gente tem também com essa nova portaria a informação aí do INPI, que também tem que ser informado de acordo aí com o tipo de registro que a gente tem. Então, referente também a essa atualização dessa portaria, a gente tem aqui o campo tanto de número de registro, INPI, também a gente tem aí o número de fabricação, que a gente vai informar aí de acordo com o tipo de relógio. Algo importante também que vale lembrar aqui nesse cadastro do relógio, a gente tem os modelos que já são pré-definidos aqui no sistema, mas nada impede também, caso vocês aí tenham um outro relógio que queira que faça a configuração
para a gente conseguir fazer essa integração com o nosso sistema. Para que isso aconteça, é necessário que vocês entrem em contato com o suporte para que a gente consiga aí avaliar as informações do seu relógio. Outra coisa também que é importante, né, quando você faz aí essa integração através do relógio, é lá no registro do funcionário. Ele também tem uma opção lá que é configuração de ponto, que é essa aba aí de integração de rep. Caso vocês utilizem aí essa informação do relógio, também precisa configurar aqui no registro do funcionário, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é realizada a integração, né, a importação aí das informações. Então a gente pode fazer aquela integração ou importação dos dados aí da batida através do relógio de ponto, né, já aí pré-configurado, ou também através da importação dos arquivos. Então a gente tem as duas opções, né? Tanto o arquivo AFD referente à portaria 1510-09 e também a AFD aí da portaria 671/2021. A Natânia já trouxe para a gente aí o que difere aí um pouco desses dois arquivos, que a primeira portaria de 2009 fazia aí a inclusão através do PIS, a leitura através do PIS. E agora com a portaria 21 a gente faz a leitura através do CPF. Mas juntamente com essa atualização dessa portaria, a gente trouxe também outras informações, né, que são exigidas aí até por causa do E-Social. Então, nesse novo arquivo, a gente tem aí a informação do CNO também, do CAEPF. A gente também tem a informação da matrícula E-Social, que ela também é obrigatória aí dentro desse arquivo 671 aí da portaria 21. A gente também tem algumas informações que foram acrescidas aí referente ao número de fabricação, número de processo, né, de acordo aí com o REP-A, se for o caso, da convenção coletiva. Então, assim, todas essas informações, elas foram alteradas e introduzidas aí nessa portaria, tá bom? A gente tem a opção, né, do relógio eletrônico e a importação direta, e uma opção que nem todos os clientes sabem, que é referente à marcação manual. Então, a gente tem essa opção também para aqueles casos em que não se trabalha, né, com nenhum tipo de relógio, mas você queira fazer aí o tratamento também das informações baseado no quadro de horário já cadastrado ali pelo registro. Ou também, no caso, se você quiser fazer alguma alteração, alguma inclusão, a gente tem essa opção. Como a gente aqui está fazendo um teste, a gente vai fazer a importação baseada na marcação manual que a gente já realizou previamente. Eu vou só mostrar para vocês como é essa rotina antes de realizar a importação, mas eu já tinha feito aí a importação previamente para esse período. Então aqui em setembro, né, a gente tem a opção aí descrita para a gente de todas as informações do quadro de horário, que já está estabelecida, preenchida. Então eu posso pedir para importar as informações de acordo com o quadro de horário, aí ele vai trazer todas as batidas destinadas para mim, tanto de entrada, saída, aí de cada período. E aqui nessa opção eu posso fazer as inclusões baseadas na batida, né, que o funcionário fez. Então eu posso colocar aí como atraso ou como hora extra, editando após a importação e também salvando para aí sim ir na rotina de importação e importar esses dados. Então voltando para a rotina de importação, já fiz meu preenchimento lá de acordo com o quadro de horário, fiz as marcações de acordo com cada dia aí dos meus funcionários. Então eu vou selecionar esse layout, mas eu gostaria também de falar para vocês sobre as opções que a gente tem fora isso, né? Porque tem aqueles casos em que eu faço a importação de registro de funcionário que não trabalha na minha empresa, ou que é de alguma filial. A gente já teve casos desse aí no suporte, né? Que é filial de outra filial, não trabalha na mesma empresa, você tem como fazer essa importação aqui. Então a gente tem aqui a opção do arquivo individual, né? Que é aqueles casos em que funcionários que são de outra filial e também constam aí nesse arquivo, mas não batem na empresa. Então eu posso importar as informações marcando esse flag aqui, considerar marcações de funcionários registrados em arquivos de outra empresa. Então eu tenho essa possibilidade, são empresas aí do mesmo grupo econômico. E eu também tenho a opção de múltiplos arquivos, né, que são aqueles funcionários também que podem estar em outras empresas, ou qualquer tipo de arquivo que esteja ali dentro da sua unidade, ele será importado. Então é importante a gente marcar esse flag aqui, importar somente colaboradores selecionados, para que não venha informação às vezes que você não deseja, tá bom?
Então, voltando aqui para a nossa importação, né, das marcações manuais, selecionei aqui a informação, então eu posso sobrepor as marcações existentes, se já tiver importado, ou excluir também as marcações do período e vou importar. Feita a importação, eu preciso processar as informações que já foram importadas. Beleza. Só voltando aqui também referente ao layout, a gente tem a opção, quando eu selecionar, né, relógio eletrônico, ele vai habilitar para mim, ali é a opção para eu selecionar o relógio, tá? Aí eu preciso informar também qual NSR aí desse relógio para poder fazer essa integração. Feita a importação, eu preciso verificar algumas informações lá no acerto de marcação. Então, eu importei 2 funcionários, eu tenho também um estagiário, né, nessa empresa. Algo legal também para a gente falar, que é algo que foi implementado aí há pouco tempo, né, as informações de estagiário, porque dependendo da empresa não faz esse controle aí de batida para estagiário. Então, a gente tem essa possibilidade e o que a gente faz tratamento aqui é referente a atraso e falta. Hora extra a gente não faz esse tratamento aí para estagiário, tá bom? A gente tem aqui o acerto de marcações, onde a gente vai verificar as informações que já foram importadas. Algo que a gente pega muito recorrente no suporte é quando eu tenho hora extra ou tenho banco de horas e não é levado aqui para a minha tela de acerto. Tem alguns cadastros que a gente precisa conferir, né, para verificar de fato se está parametrizado corretamente, mas um dos mais importantes quando se refere a banco de horas e hora extra é o cadastro sindicato. Então, antes da gente verificar aqui o acerto, eu vou passar por ele para mostrar as informações que a gente tem. A gente tem aqui, né, algumas abas referente à hora extra, banco de horas, e a gente tem uma que é hora extra barra banco de horas. Essa hora extra barra banco de horas, ela faz o mesmo tratamento das outras abas, que se refere à hora extra e banco de horas. Isso aí vai de acordo com a empresa mesmo, né, como que ela se organiza melhor referente às configurações. Se eu utilizar aqui a hora extra barra banco de horas, eu não vou utilizar, né, entende-se que eu não vou utilizar as outras. Então, eu preciso configurar aqui as informações, tanto de hora extra quanto banco de horas. Só lembrando que a gente faz uma leitura da seguinte forma. Então, acontece os casos em que o cliente preencheu aqui na hora extra barra banco de horas e também preencheu nas outras abas, banco de horas, hora extra. E aí não está computando a informação da maneira que ele quer, que ele configurou lá na aba hora extra. Então, o que a gente faz a leitura? A nossa leitura é da esquerda para a direita. Então, se eu tenho informação na hora extra barra banco de hora, ele vai desconsiderar qualquer informação que eu tenha nessas abas individuais, de banco de horas e de hora extra. E se porventura também eu estou utilizando aqui a hora extra barra banco de horas e não estou utilizando as outras abas, mas também não está trazendo as informações corretas para mim aqui referente ao banco de horas. Outro ponto que a gente precisa conferir é a ordem que eu estou informando. Então, cadastrei aqui um tipo, né? Por exemplo, de hora extra. Coloquei qualquer hora extra aqui. Vou colocar aqui de 50% e coloquei iniciando 1 minuto por dia normal ou todos os dias e 99 minutos finais. Aí eu venho aqui e também cadastro um banco de horas iniciando 1 minuto, né? Então, como que o sistema vai entender o que é para ele tratar? Se é hora extra ou se é banco de horas? Então, o sistema vai, se tiver o mesmo número de horas, né, iniciando ou terminando, o sistema sempre vai considerar a primeira linha. Então, se eu tenho hora extra primeiro, ele não vai considerar o meu banco de horas. Então, se eu quiser preencher aqui essa aba com todas as parametrizações de hora extra e banco de horas, eu tenho que fazer aquela informação de minha hora extra inicia 1 minuto e finaliza aí com 2 horas. A partir de 2 horas, eu quero que comece a considerar banco de horas. Então, a partir de 2 horas e 1, eu vou considerar o meu banco de horas. A gente vê muito isso quando é o contrário, né? Então, dependendo aí do sindicato ou da convenção, eu posso fazer aí até 2 horas de banco e a partir disso, às vezes já começa a considerar como hora extra. Então, aqui, né, nessa aba que a gente vai definir quando vai ser tratado hora extra
o banco de horas. Então, sempre é importante voltar ao sindicato quando eu estou tendo algum problema aí no meu acerto referente à hora extra ao banco de horas. Mas também temos, né, informações que são importantes, que a Natane já trouxe lá na regra do ponto, onde tem algumas configurações referentes a banco de horas e a hora extra também, mas o ponto inicial, né, para que seja apurada as informações, é aqui no cadastro sindicato. Lembrando também que no sindicato a gente tem a opção de regra de ponto. Então, assim, cadastrei minha regra de ponto, já defini previamente aí as parametrizações que serão apuradas aí referente à hora extra, a banco de horas. Então, eu vou configurar ela aqui também no meu cadastro sindicato. A gente tem também a opção de informar como será apurada essas horas, né? Se é diário, se é mensal, se é semanal. E aqui também a gente faz a informação do adicional noturno. Então, assim, a gente percebe que a grande maioria das informações, elas estão acopladas aqui, né, no meu sindicato, porque vai depender mesmo da convenção, mas o NG ponto, ele é muito... Cada cadastro, ele depende um do outro. Então, às vezes pode parecer que é difícil aí o manuseio, mas é porque todos os cadastros eles estão interligados. Então, fiz meu preenchimento aqui. Eu vou também verificar a verba de integração, que é outro ponto que a Natane trouxe, que ela nos orientou como cadastrar. É aqui que eu preciso configurar e selecionar as verbas que eu vou fazer a integração, seja ela para outro sistema ou seja ela de uma forma direta aí para o nosso NG Folha, tá bom? Então esse aqui é o cadastro sindicato. Agora eu vou passar lá para o acerto de marcação, para a gente verificar algumas informações que a gente consegue fazer aqui a análise, né, para que essa batida, essa marcação vá com sucesso aí para o NG Folha. Eu tenho aqui o dia 7/9, que é um feriado, e meu funcionário trabalhou. Aí vocês percebem para mim que ele gerou um crédito do banco de horas, isso porque lá no meu sindicato está parametrizado referente ao banco de horas. Eu tenho também aqui no dia 11/9, o meu funcionário, ele saiu mais cedo, mas ele saiu mais cedo previamente com a autorização do gestor. Então, para que não seja descontado, né, um valor aí desse funcionário, ou enviado aí para o seu banco de horas como negativo, dependendo da configuração, eu vou cadastrar uma justificativa para ele. Então, eu já cadastrei a justificativa previamente com a Natane ali e vou utilizá-las agora no meu acerto de marcação. Então a gente vai ter a opção, né, de cadastrar e informar a justificativa. A Natane já trouxe pra gente aí como fazer essa configuração. Então esse gestor ele liberou esse funcionário aí para abonar, né, esse atraso dele. Então eu vou incluir aí uma nova justificativa e vou informar quantas horas, né, de atraso, se é total ou parcial, ele vai ser abonado. Feito isso, eu posso aplicar e salvar. A gente pode conferir tanto lá no acerto, né, voltando para a tela de acerto, ou também aqui a gente percebe que não tem, né, que já foi abonado, mas a gente também tem uma opção que é muito legal, que nem todo cliente sabe, porque é uma opção que não é muito velha, é uma opção nova, que é a memória de cálculo aqui no acerto. Então ele demonstra para a gente as informações, né, a quantidade diária e de horas trabalhadas que ele tem, a quantidade de horas que ele trabalhou efetivamente. Ele demonstra para a gente atraso, hora extra, e se teve alguma justificativa, alguma variação, fica muito mais fácil a leitura para a gente conseguir verificar o que foi feito. Então vocês percebem que aqui ele abonou, né, as informações e com isso ele não teve nenhum desconto. Então a gente fez esse cadastro da justificativa, né, vocês percebem que já foi acertado aqui para mim. A gente também teve uma variação desse funcionário aí para o dia 20 a 23, né, que ele estava de atestado. Então, estava considerando para ele falta. Então, eu quero abonar essas informações. Então, eu vou na justificativa na parte de cima. Na parte de cima, então, a gente faz a justificativa aí do atestado, né, já previamente cadastrado. Então eu vou passar aí, né, vocês podem fazer cada dia, os dias que vocês precisam justificar, e posso conferir aqui a informação do meu acerto, que ele já alterou a falta, né, e já configurou aqui como atestado. Eu tenho também aqui no dia 25 a 28, eu coloquei algumas informações de atraso, para vocês verificarem
como funciona aí a tolerância. Então, no dia 25, o meu funcionário, ele chegou mais tarde, 9 minutos, mas aí como a minha tolerância está parametrizada para 10 minutos diário, ele não computou. Aqui no dia 26, eu tenho aí também um atraso de 9 minutos, mas eu saí mais cedo 2 minutos, ultrapassando aí a minha tolerância diária, então computou aí meus 11 minutos, beleza? No dia 27, eu já fiz aí 5 minutos de hora extra no início da entrada e mais 5 minutos na saída, mas aí não ultrapassa a minha tolerância, então eu não tive aí meu crédito. Lembrando que para hora extra, a tolerância diária ela prevalece, já em atraso, o que prevalece é a tolerância pela marcação. E se ultrapassar essa batida, irá ocorrer o desconto. Isso porque essa regra de atraso e hora extra sempre irá beneficiar o empregador. Então, se a tolerância de atraso for 10 minutos, é necessário informar a tolerância de 10 minutos no campo de marcação. Então, a gente tem lá na tolerância, como a Natane mostrou pra gente, uma marcação que ela unifica, né, tanto o atraso como a hora extra, e tem a separada. A gente pode configurar também unificando as informações, que é mais fácil, né, preencher só uma vez. Mas lembrando que pela legislação, sempre vai beneficiar o empregador. Então, é interessante que seja preenchido aí para cada informação, sendo hora extra ou também atraso, aí para que não haja nenhum transtorno aí na hora de fazer o acerto, tá bom? A gente também, né, cadastrou aqui as informações do segundo empregado, só para vocês verificarem a informação quando não tem aí banco de horas cadastrado, né? Então esse sindicato, esse funcionário, ele não faz banco de hora, ele só faz aí o tratamento real pela hora extra. Então a gente tem as informações aí também de tolerância, que passou, também temos atraso, mas como já foi verificado no funcionário anterior, não vou passar por aqui novamente. A gente tem também a opção de estagiário, só para vocês verificarem que hoje a gente faz o tratamento aí referente ao atraso, então ele atrasou, então está considerando corretamente aqui pra gente, tá bom? Agora eu vou fechar o meu banco de horas para a gente poder fazer a exportação lá pro Folha. A gente tem essa opção, né, quando a gente atinge aí muitas abas em aberto, para fechar. Vou fazer meu banco de horas aí em setembro, então o funcionário, né, que estava ali fazendo a apuração pelo banco de horas é o empregado 1. Então eu vou lá em ações, vou fechar banco de horas. A gente tem a opção para zerar o saldo credor ou zerar o saldo devedor. Por que tem essa opção também de considerar o limite? Porque tem empresa que ela fecha o banco parcial. Então, não necessariamente ela vai fechar o banco já para fazer o pagamento, né? Como é feito em algumas empresas. Então, eu posso vir aqui e se meu funcionário teve aí um saldo credor de 10 horas, mas eu só quero fechar até 8 horas, eu posso limitar essas horas aqui nesse campo, tá bom? Eu também tenho a opção aí de transportar o saldo devedor para o próximo período, né? Assim que se sobrar também, se eu tiver limitado aí as informações para esse banco de horas, mas não vai ser o caso. Eu quero zerar mesmo o saldo credor e devedor, então eu vou marcar as duas opções. Aqui do lado direito eu tenho a opção de usar a definição de horas extras para o sindicato. Então, se eu já tiver parametrizado lá no sindicato, né, uma verba aí de hora extra, ele vai ler as informações diretas do meu sindicato e eu não preciso selecionar essa verba aqui. Mas no meu caso, eu posso selecionar porque eu tenho a opção de enviar tanto hora extra 50%, 100%, 65%. Lembrando que tudo é de acordo com cada convenção. Então, a gente tem aquela situação assim, que eu tenho um banco de horas determinado e se sobrou banco de horas aí no meu fechamento, aí eu vou pagar aí 50% de hora extra. Então, é para esses casos que a gente informa aqui o cadastro da verba, tá bom? E a gente também pode informar o valor de desconto. Então, aqueles casos em que eu não consegui aí fazer o banco de horas, né, para zerar meu banco, então eu vou descontar desse funcionário. Então, eu posso informar também qual que é a verba de atraso ou também de banco de horas se eu quiser enviar lá para o meu Folha. Eu vou colocar aqui agora a data para o fechamento, 30/9, e vou processar. Percebam que ele já traz, né, o banco zerado aqui pra gente. A gente tem a opção já de exportar as informações
para o NG Folha, para aqueles funcionários que já têm o nosso NG Folha, mas se também não tiver, a gente tem a opção de exportar o arquivo para que seja importado aí em outro software também, tá bom? Vou mostrar para vocês primeiro como é que é realizada a importação aí por esse arquivo lá no NG Folha, mas antes a gente tem algumas opções que a gente pode selecionar no envio dessas informações. Se eu desejo enviar o banco de horas, então no nosso caso a gente já fechou o banco de horas, mas eu selecionei uma verba de hora extra. Se eu tivesse selecionado aí uma verba de banco de horas para ser exportados, eu precisaria marcar essa opção aqui no envio para que ele fosse enviado para o NG Folha as informações do banco de horas. Então, se eu selecionar aqui que eu quero que seja enviado o banco de horas, vou marcar, e também tem a opção de aplicar o fator de multiplicação. Então, lá no sindicato, na linha lá de configuração de banco de horas, eu tenho uma opção para informar o fator de multiplicação. Então, se porventura eu fechei 2 horas no banco, né, nesse mês, mas toda vez que eu fecho 1 hora de banco, tem que acrescer 25%. Então, eu marcando esse flag, é como iria ali para o meu folha, né, com o acréscimo já dessas informações. A gente tem essa opção aqui também de enviar o saldo do banco de horas da social, mas hoje não é cobrado mais. A gente tinha, né, no início aí da obrigatoriedade, que tinha essas informações no layout. A gente tem a opção também de considerar as informações acumuladas aí referente à hora extra, a banco de horas também. Marcar aí a opção de horas em formato centesimal. Isso vai impactar muito a forma que é calculado lá já na folha de pagamento. Lá no cadastro da verba a gente tem uma opção lá de marcar a fração hora. Então, se eu não marco aqui ou marco lá, isso dá variação aí referente às minhas horas. Então, a gente precisa se atentar também a esse preenchimento. A gente também tem que desmembrar horas extras em diurnas e noturnas. A Natane mostrou pra gente, né, lá no cadastro da verba, que tem a opção de eu incluir as informações aí também, né, referente à noturna, ali, referente à hora extra. Então, eu posso desmembrar. Então, se eu tiver essas duas informações, tanto de hora extra diurna ou noturna, ao enviar para o Folha, essas informações vão separadas. Feita a parametrização da maneira que eu preciso que vá para o Folha, eu vou ali em processar, mas como a gente vai fazer do arquivo, eu vou primeiro selecionar a unidade onde vai ser salva, né, essas informações. Como esse funcionário, né, ele tem informações aí de banco de horas, que a gente realizou o fechamento, então vamos marcar esse flag e vamos processar os dados. Após realizar o processamento das informações, a gente cai aqui na aba de verbas de integração. Então, ela não processa automático, ela me permite fazer a visualização dos dados que serão integrados antes de fato integrar, para que eu confira se de fato as informações estão corretas. Então, aqui eu tenho as abas, né, de atraso, débito, crédito, hora extra, e já traz para mim todas as informações que serão de fato levadas lá para o Folha. Então, caso tenha alguma informação aqui incorreta, eu posso fechar essa aba e ir lá para a tela de acerto, visualizar as informações e, se for o caso, conferir as parametrizações para que seja integrada corretamente. Feito isso, eu vou em confirmar, vai ser gerado um arquivo. Eu vou mostrar para vocês dentro do arquivo como é trazida as informações, porque nós temos também a opção de criar, né, alguns arquivos aí de acordo com o nosso layout. Então, só vou mostrar como é que vem as informações. Então, vem aí as informações dos valores, vem aí o registro do funcionário, né, o código do registro dele. Vem também, lá no cadastro da verba, não sei se vocês perceberam, tem a opção lá que é o código do evento. Então, esse código do evento, ele vem informado aqui no arquivo TXT, quando é importado o arquivo no Folha. Então, é muito importante a gente configurar as informações corretas quando não é de uma forma direta, e sim quando eu vou exportar pelo arquivo. Então, tem aqui o código do evento e também aí as informações referentes à hora, tá bom? Então, esse é o nosso arquivo, é o nosso layout. A gente tem disponibilizado aí lá em Customizar, caso vocês precisem, né, ou queiram informar manualmente. Agora eu vou mostrar no Folha, né, como é que vem as informações quando eu faço a exportação pelo arquivo TXT. Então, a gente vai lá em ferramentas, importações do ponto. Eu vou buscar aqui meu arquivo, onde eu fiz a exportação, né, lá no NG ponto. Feito isso, ele já traz para mim, percebam que ele traz o código do evento,
Esse código do evento ele pode facilitar para a gente, lá no NG Ponto, eu conferir a qual verba, né, que está cadastrada, qual informação. Porque aqui no Folha eu vou precisar informar qual que é o tipo do fato gerador e o subtipo. Só que ele não traz o código, né? Então aí não fica tão fácil para eu perceber quais informações que eu já parametrizei lá no ponto. Então eu posso me basear através desse código de evento, tá bom? Aqui na parte de baixo, depois que eu fiz, né, a configuração do meu tipo, do fato gerador subtipo, eu vou fazer a importação, automaticamente eu preencho em cima, ele já preenche embaixo também. Mas eu queria que vocês se atentassem aqui também as informações que estão em vermelho. Por que está em vermelho? Porque eu preciso fazer a importação real dos funcionários que eu já tenho no Folha. Então a gente fez um teste informando aqui uma matrícula, né, que não existe cadastrada aqui no NG Folha. Então ele já traz para mim que algo está errado, porque eu vou informar uma informação que não tem para onde ir, né? Não tem para qual registro ser importado. Então quando está em vermelho é porque alguma dessas informações aqui, elas estão erradas, tá bom? Eu só queria mostrar, né, como é que é essa informação aqui no Folha mesmo, mas como a gente tem o NG Folha, é muito mais fácil a gente fazer a importação da forma direta e não do arquivo. Essa forma do arquivo a gente tem também no Folha, mas é para aqueles casos em que o escritório ele faz o controle de ponto de um outro software. Então a gente possibilita que ele também consiga fazer a importação dos dados de uma forma mais fácil aqui para o Folha, para que ele não precise informar manualmente ali as informações na edição da Folha, tá bom? Mas como a gente tem o NG Ponto e tem o NG Folha, a gente vai fazer a informação da integração direta para vocês verem como que é mais fácil essa rotina. Então eu vou voltar aqui pro NG Ponto, vou fechar, né, e vou fazer a integração novamente. Então lá no tipo de integração, vou informar a integração direta e vou processar. Ele abre para mim novamente a verba de integração, né, para que eu verifique as informações aí previamente. Estão todas certinhas, então vou confirmar. Feito isso, vou acessar minha rotina aí do Folha, então não preciso mais ir em ferramentas para importar. Eu vou lá em movimentos, fatos geradores. Então, após fazer a integração aí de forma direta do NG Ponto para o NG Folha, as informações elas já vêm aqui para a rotina de fato gerador. Então, vocês podem verificar que já vem todas as horas, né, previamente parametrizada, tanto lá no Ponto quanto no Folha. É uma maneira muito mais fácil, né, eu fazer essa integração direta. Nós temos aí essa opção, né, de exportar as informações pelo TXT, mas se você tem o Ponto e o Folha, é mais interessante que seja feito dessa maneira, tá bom? A gente espera, né, eu e a Natane, que vocês tenham gostado aí da nossa live, que tenha sido muito proveitosa. A gente entende que o ponto, às vezes, pode ser um pouco mais complexo, né, até pelo dia a dia. Então, a gente pensou em trazer aqui as informações que a gente sabe que gera muita dúvida aí no dia a dia. Então, eu peço um agradecimento aí e até a próxima. E lembre-se, toda vez que acontecer alguma coisa ou tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha nessas parametrizações que a gente passou aqui com você hoje, dá uma olhada se toda parametrização faz sentido de acordo com o seu sindicato ou o que a sua empresa quer colocar aí dentro do seu ponto, né? Eu espero que você tenha um bom proveito do ponto e do Folha. E até mais!